Olá, boa tarde, boa noite para quem está chegando. Hoje nós vamos receber para uma entrevista a Nara Paz. Esse é um programa do que faz parte dos Diálogos Dragon Dreaming, que quinzenalmente nós encontramos um dos treinadores da rede Dragon Dreaming Brasil para falar para nós sobre a sua experiência. E o tema de hoje é sociocracia. Nós estamos então aguardando a chegada da Nara. Olá, boa noite. Estamos aguardando a chegada da Nara. Olá, Nara. Olá, joia, Glória. Tudo bem com você? Ótimo, já estou aqui com o meu chazinho. Ah, sim, eu estou aqui com o meu também. Vamos tomar um chá da tarde hoje. Hoje nosso encontro vai ser especial. Então, gente, boa noite para quem já chegou. Esse é um programa da Rede Dragon Dream Brasil, dentro do projeto Diálogos Dragon Dreaming, em que de 15 em 15 dias nós recebemos para uma entrevista algum dos treinadores da Rede Dragon Dreaming Brasil. E hoje nós vamos conversar então com a Nara Paz. Hoje nosso tema é Dragon Dreaming e sociocracia. Então, sempre no início, assim, eu gosto de puxar um pouco assim as dinâmicas do Dragon Dreaming, né? Então, para começar, eu gostaria de convidar vocês que já entraram, Nara e os nossos convidados, a gente fazer um Pinacari. Pode ser? Vou dar o sinal. Você me ouve bem, Nara? Tô ouvindo. Ótimo. O convite, então, é que a gente fique sentado numa posição bem confortável, fechando os olhos, relaxando o nosso corpo, afastando um pouco os pensamentos aí do dia, respirando e buscando o nosso estado de presença. Então, cada um ao seu tempo, abrindo seus olhos e reconhecendo aqui nossos amigos que estão chegando para participar conosco dessa entrevista. Então, vou falar um pouquinho sobre a Nara, mas antes eu gostaria de fazer um check-in, assim, dizer rapidamente como eu estou e depois passar a palavra para a Nara. Bom, todo mundo sabe já, meu nome é Glória. Eu chego para esse encontro assim muito feliz, muito gratificada por Nara ter aceitado o nosso convite. É um tema muito importante para nós da Rede Dragon Dream Brasil, não só para nós da rede, como acho que para todo mundo. É um tema muito assim atual, né? As pessoas estão procurando muito saber sobre esse tema e assim eu tô muito assim agradecida. Passando então a palavra para Nara. Nara, como é que você chega então nesse nosso encontro de hoje? Ah, eu também chego super bem. Eu passei uma hora hoje à tarde fazendo um brigadeiro vegano, que eu sou vegana, e aí às vezes dá uma saudade dessas coisas.
E então foi um sábado à tarde tranquilo, gostoso, depois de uma semana bem cansativa. Eu mereço. Ótimo. Então, meus amigos, a Nara, ela tem uma vasta experiência, né, em Dragon Dream. Nara é uma facilitadora da metodologia, é uma multiplicadora, uma treinadora. Nara também tem muita experiência em ecovilas, já viveu na Escócia, numa ecovila. Ela depois vai falar um pouquinho para nós também. E a Nara, assim, tem muitas qualidades. Acho que a gente até precisava fazer mais lives sobre isso, mas hoje nosso tema vai ser sociocracia. E também Nara é consultora e é cofundadora de um instituto Bioinspiral. Depois ela vai falar também um pouquinho para nós. Mas, assim, Nara, para começar, quem é você e como é que você chegou ao Dragon Dreaming, à sociocracia? Tá bom, vamos lá. Então, eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, né, Glória? Então, antes de fazer a minha transição, eu trabalhava com gestão de projetos tradicional, era PMP, né? Então, eu trabalhava na IBM, na área de tecnologia, e fui, né, ao longo de mais de 15 anos, me desenvolvendo nessa carreira até chegar nessa posição. E chegou um momento que faltava alguma coisa, né? Eu comecei a buscar em paralelo algumas referências, então eu comecei a praticar yoga, comecei a estudar Ayurveda, essas tecnologias mais intrapessoais, biopsicologia, né? Já numa busca de, tem alguma coisa que falta, algum um propósito, escopo, né? Várias coisas. E aí conheci lá no Parque Visão Futuro, né, esse conceito de ecovilas, e aí me interessei de fazer o Gaia Education, e, né, e conheci também nesse meio do caminho o Dragon Dream. Nessa época, a Ita Gabbert, né, estava trazendo, fiz um introdutório com ela, com a Flávia, conheci a Ruth, né, foi 2002. Ah, eu fui também naquela Rio Mais 20 também, né? Então, acho que a primeira vez que eu vi o John foi na Rio Mais 20. Então, era um momento, assim, que eu tava no mundo corporativo, mas já ensaiando, né? Assim, vislumbrando como é que eu faço para sair daqui. O que tem, né? De mais bonito, de mais belo e de mais coerente, né? Com a minha existência. E aí eu resolvi sair, enfim, coincidiu com o falecimento do meu pai, que foi uma coisa que me marcou muito. E aí foi um grande ponto de virada. E eu saí, resolvi sair num sabático, né? Que nunca mais eu voltei. E coincidentemente, estou no Brasil, então eu saí em janeiro de 2013 da IBM. E aí fui atrás do John. Falei, nossa, é isso, Dragon Dreaming. E aí eu acabei fazendo tradução, fiz a tradução do avançado em Fortaleza, eu participei do avançado na Forquilha também. Eu fiz os cursos dele assim 1000 vezes, seja traduzindo, seja fazendo, pontos para o futuro, dei uma passada no business, enfim. E aí foi parar no TOT. Então foi o único TOT que ele deu no Brasil em 2013. E foi uma turma linda, assim, que eu até hoje considero minha família. Nesse TOT, né, que é o treinamento para treinadores. Ixi, travou? Não, Caiu. não, Não? não, não. Imagem Ah, deu com... uma falhazinha. Deu uma falha. Só um instantinho. Oi, voltou. Nara? Nara, você me ouve? Oi, voltou. Nara? Aqui em Brasília choveu muito agora no final da tarde e quando chove muito, dá esses problemas, né? São os probleminhas que acontecem aí com as novas tecnologias. Nara, você me ouve?
Nara, eu acho que a Nara está tentando mudar de lugar. Nara, você me ouve? Eu vou tentar fazer uma alteração aqui para ver como é que a gente consegue. Está falhando muito a internet. Oi, Nara? Eu vejo você, eu vejo você e você não está me vendo? Gente, olha, quem está nos ouvindo, desculpe-nos. Eu vou chamar a Nara novamente, deu um probleminha aqui. Voltou? Olá, voltou? Eu não entendi muito Eu se é a minha ou é a sua. acho que foi aqui. Tá dando É, uns picos de energia e aí caiu o Wi-Fi. isso. Mas vamos Por lá, causa vamos das... continuar. Então, aí você disse que foi para Rio mais 20, primeira vez que viu o John Croft, e você já estava numa fase assim de mudança, de busca de novas metodologias, nova forma de ver o mundo, nova forma de trabalhar. E aí, E aí, em 2013, eu saí, né, da IBM e acompanhei o John fazendo as traduções para ele, né? Participei de vários cursos no tour que ele fez em 2013 aqui no Brasil e fiz o TOT, né? Que é a formação para treinadores que teve em, creio que foi março, abril de 2013. E aí no TOT a Rita que me convidou, né? Ela falou: bom, já que você vai para Finton, eu já estava agendada para ir para Finton fazer o Gaia Education em outubro. Vai lá, já que você vai, por que que você não antecipa e vai antes? Porque vai ter uma conferência de treinadores de Dragon Dreaming. E aí eu fui em maio para a Europa e aí fiz, né, uma viagem sabática que era para ter durado 5 meses e acabou durando 2 anos e meio, né? E foi lindo, né? Como você falou, eu acabei morando lá nessa ecovila chamada Findhorn, e foi lá que eu conheci a sociocracia, né? Então, em primeiro lugar, eu vivi essa experiência dentro lá da Ecovila e também da GEN, que é a rede global de Ecovila, na qual eu fui voluntária durante esse período e pude acompanhar. Então, foi uma grande jornada, né, na qual eu fui adquirindo todas essas ferramentas, né, que faziam cada vez mais sentido para o meu propósito, né, uhum. e unir muito esses dois aspectos, né, desse lugar mais, dessa busca intrapessoal, espiritual, com esse lugar da gestão de projetos, né, da gestão organizacional que eu já tinha da minha vida passada, por assim dizer, né? E Muito aí, bom. quando eu voltei para o Brasil em 2016, coincidentemente, a Ruth e a Tânia, que são parceiras, colegas da rede do Dragon Dreaming, estavam trazendo James Priest para o Brasil, que eu tinha conhecido lá em Finland. E aí eu mergulhei, caí no avançado com ele, e desde então que eu venho trabalhando com sociocracia. A gente criou um grupo de estudos chamado Sonhocracia, né? Já antecipando aí um dos assuntos que a gente vai conversar, Sim, que é essa mescla, né, do Dragon Dreaming com a sociocracia. E aí eu comecei a integrar a Sociocracia Brasil e trabalhar com sociocracia, com autogestão e com culturas regenerativas, né? Porque esse grupo de estudos de Sonhocracia acabou virando a Bioinspiral que você mencionou, né? A gente acabou criando esse sim. coletivo
que tem esse olhar para organizações como sistemas vivos, né? Então, Uhum, o meu trabalho é muito permeado por esse olhar regenerativo, né? E aí hoje eu uhum. tenho várias frentes de trabalho como consultora, eu dou cursos, né? Na Sociocracia Brasil eu dou o SOUT já há bastante tempo. A gente já está indo para a 8ª edição, que é um curso de sociocracia. E tô também lançando a jornada regenerativa, né? A gente estava conversando sobre isso ontem, que é um trabalho baseado no trabalho que reconecta da Joana Macy. Então Ótimo. são várias vezes, mas Então, tudo tem um movimento aí na minha história. como eu disse no começo, né, são vários assuntos assim interligados, claro, mas assim que mereciam assim boas horas de conversa, né? Mas assim, vamos lá, Nara. As pessoas que vêm para o Dragon Dreaming, algumas perguntam muito assim: e como é isso? Como é levar isso para as organizações? Como é que, assim, então a gente sonha os projetos, planeja, mas e depois, no dia a dia, como é que é isso? Como é que eu consigo dar seguimento a isso, né? E daí a gente vê que é preciso a gente trazer mesmo outros conhecimentos, né? Tipo a sociocracia, e também é isso que vocês desenvolveram, que é a sonhocracia, que você mistura o sonho com a sociocracia. Então, você poderia falar um pouco para nós como é isso, como é a experiência de vocês, que isso é muito enriquecedor para quem está nos assistindo. Perfeito. Eu acho que essa união surgiu desse estudo, né? Dessa tensão que a gente sentia de que é, faltava alguma coisa, né? Então, quando ia para as organizações, só fazer um projeto usando a metodologia do Dragon Dreaming não era suficiente. Por mais colaborativo que seja, por mais que traga esse olhar, né, do sonhar até o celebrar, que é muito bacana e que apoia muito as organizações a mudarem um pouco essa chave, né, a virarem a mentalidade. No dia a dia, como você falou, isso não se sustenta, porque o Dragon ele não tem processos, não tem padrões de rotina, né? Ele tem padrões de desenho de projeto. Então, quando a gente integrou isso com a sociocracia, o que a sociocracia traz é justamente essa plataforma para a tomada de decisões coletivas, então, para a governança, né, de uma organização. Então, imagina uma organização que não quer hierarquia, né, que quer se organizar de forma autogerida. E beleza, como é que a gente faz para tomar decisões, então? Então, a sociocracia ela traz essas ferramentas que ajudam esse coletivo, esse grupo, essa organização a tomar decisões em conjunto e a se estruturar, porque auto-organização não significa ausência de estrutura. É necessário uma estrutura para que as pessoas tenham clareza de que quem tem autoridade sobre o quê. Então, a sociocracia ela traz alguns elementos que são os círculos e os papéis. Então, os círculos são os grupos de pessoas, né? E os papéis são os chapéus que as pessoas têm com um conjunto de responsabilidades, que fica muito claro quem que faz o quê, quem que toma decisão sobre o quê, né? E nos círculos, a tomada de decisão é feita por consentimento. Então, é um lugar onde a gente equilibra escutar todas as vozes e, ao mesmo tempo, ser eficaz na tomada de decisão, né? Então, é um grande, grande avanço que a sociocracia traz nessa gestão de dia a dia, nessa gestão das organizações. E, normalmente, o que a gente sugere nessa composição, nessa integração do sonhar, né, do Dragon Dreaming com a sociocracia, se você está começando uma organização nova, usa o Dragon Dreaming para sonhar, né? A organização criar essa visão do projeto, criar o propósito do projeto, e aí dá para ir até os objetivos específicos, né? A frase guarda-chuva e os objetivos específicos. E aí, a partir daí, dá para usar esses mesmos elementos que saíram do processo do Dragon para criar os círculos, né? E aí, a partir dos círculos, quais são os papéis que estão em cada círculo. Então, é uma composição que fica muito, muito boa para desenho de organizações
e também para organizações já existentes poderem sonhar projetos novos, ciclos. Então, fazer o planejamento anual, por exemplo, do projeto, da organização, usando o Dragon Dreaming, mas, porém, com a estrutura organizacional baseada na sociocracia, né? Uhum. Então, é um que a gente usa e vai mesclando a colaboração, né? Os post-its, né? Hoje em dia a gente usa muito o Miro, né? Que é um mural visual online, né? Para poder É uma fazer ótima todo. ferramenta que surgiu agora para nos salvar aqui nesse tempo de online, né? Muito legal. Nossa, falta os post-its, né, Glória? É, então, assim, no Dragon Dream ele traz muito essa coisa assim da colaboração ser muito forte, né? Assim, quando você faz o Kahabit, né? Que você define lá o responsável, o aprendiz, o consultor e tal, né? Mas o que eu acho muito interessante na sociocracia assim essa oportunidade de você assim acolher um desses chapéus que você fala, né? E depois essa oportunidade de você estar compartilhando em vários momentos. Quer dizer, você tem aquele personagem que é o representante do círculo, você tem o personagem que é me falhou agora o que traz as informações, né? O líder operacional, né? Então, aí você poderia falar um pouquinho para nós também sobre isso e também assim nas organizações, nas empresas, como é que tem sido isso? Tá. Porque Então, assim essa coisa do poder é um pouco difícil, né? Assim, no início da gente trabalhar, né? perfeito, Glória. Então, olha, os 4 papéis essenciais de um círculo são esses dois, né, que a Glória mencionou, o líder operacional, que traz essa visão macro, estratégica, para o círculo mais específico. Então, imagina que esses círculos, eles são círculos aninhados, né? Então, imagina um sistema vivo, você tem essa propriedade de alinhamento dos sistemas. Então, se você pensa que a organização como um todo tem um propósito, eu subdividir ela em círculos significa que o círculo ele é um subpropósito daquele propósito maior da organização. E o líder operacional, ele traz essa visão do organizacional, né, do propósito organizacional, para o propósito específico. E o representante faz o caminho inverso. Ele olha para o específico e leva a voz das pessoas que estão nesse círculo para o círculo mais amplo, que cuida dessa visão mais ampla, que a gente chama de círculo geral. Então, são esses dois elos, né, a gente chama de elos duplos, que conectam os círculos dentro de uma organização sociocrática. Fora esses dois papéis, tem mais 2 papéis essenciais em todos os círculos, que é o facilitador ou facilitadora, é uma pessoa que conduz as reuniões, que garante a equivalência, a eficácia, né? Então, a equivalência é que a voz de todo mundo está sendo ouvida e a eficácia é que a gente está decidindo as coisas, né? Está chegando decisões que a gente quer. Então, o facilitador ele é responsável principalmente por conduzir a pauta da reunião e fazer o processo de tomada de decisão por consentimento, feedback, enfim, o que quer que seja ali que esteja na pauta. E o secretário ou secretária, que é a pessoa responsável como uma guardiã da ata da reunião, né? A gente chama de diário de bordo. Então, é a pessoa que vai anotar, que vai registrar, que vai fazer a documentação para que essas decisões sejam acessíveis posteriormente. Então, esses 4 papéis são papéis essenciais. Fora eles, o grupo também desenha papéis operacionais específicos para cuidar do propósito daquele círculo. Né? Então, são papéis que são criados, consentidos dentro do círculo e depois energizados. Né? Então, a pessoa que vai realizar aquele papel, ela é selecionada. Tá? Então, é uma pinceladinha sobre papéis. E aí, respondendo a outra dúvida, Glória, sim, essa questão da distribuição de poder é uma questão bem complicada nas organizações. Mas, tá, desde a pandemia, desde que começou, né, esse processo de home office,
essa mudança no nosso contexto, né, com a pandemia, com todo mundo trabalhando em casa, quarentena e tal, abriu bastante. As organizações estão cada vez mais abertas, entendendo que não tem muito como fugir disso, né? Não tem outra forma de trabalhar que não seja confiando nas pessoas, atribuindo claramente quais são as responsabilidades esperadas de cada papel, de cada pessoa, né, exercendo seus papéis, e processos cuidam desse lugar autorizacional. Então, sim, é difícil ainda, principalmente para quem está acostumado com o modelo hierárquico, de abrir mão do poder, né? Porque para que a autoridade seja distribuída no sistema autogerido, a pessoa que tem hoje o poder tem que abrir mão desse poder. Só que a gente sempre fala que é um lugar de sair do comando e controle, sair do poder sobre e ir para o poder com. Então, não é que a pessoa perde poder, ela ganha poder, porque ela ganha poder de fazer junto com os demais, né? Então, é uma viradinha de chave que quando os gestores, né, e é muito importante que essas pessoas sejam sponsors do projeto, né, de implementação da sociocracia. Então, quando os sponsors entendem isso, compram essa ideia, a transição fica mais fácil. Então, esse acordar, esse despertar, né, que está acontecendo, acaba sendo um pouco assim uma luz que esse momento de isolamento trouxe para nós, me deu uma acelerada nisso, as pessoas acordarem e perceberem que outras formas de trabalho é possível e que eles têm que abrir, têm que aderir, né? Porque ao longo do tempo, quando a coisa começa a funcionar, é maravilhoso, né? Assim, você começa a ver os resultados, é empolgante, né? Então, Nara, Exato. assim, várias pessoas, esse vídeo, né, daí ele fica gravado e depois muitas pessoas vão ainda assistindo aí ao longo de muito tempo. Algumas pessoas têm muita experiência com sociocracia já, mas algumas ainda não. Poderia falar um pouquinho também, não querendo assim te explorar, assim, querendo uma aula sobre sociocracia nesse encontro, né? Mas assim, a diferença do círculo mãe e dos outros círculos, fala um pouquinho como é isso, quais as atribuições de um e de outro, para assim, clarear um pouquinho para as pessoas. Tá bom. Tô brigando aqui com a luz, mas vamos lá. Então, como eu falei, né, dentro de uma estrutura sociocrática, ao invés de uma hierarquia de pessoas, a gente tem uma hierarquia de propósitos. Então, são círculos alinhados, né? Então, a gente vai desse círculo maior, ou círculo mãe, para o círculo menor, ou círculos filhos, né? Que são subcírculos daquele círculo maior. Então, essa relação entre os círculos, ela se dá através desses elos duplos. E é muito importante o fluxo de informação. Então, esses elos duplos, eles são responsáveis pelo fluxo de informação dentro desse sistema. Um dos princípios, né, além da equivalência e da eficácia, um dos princípios clássicos da sociocracia é a transparência. Para que as pessoas possam tomar decisão, é muito importante que haja transparência nas informações, que as pessoas estejam cientes, né, estejam com a informação necessária para tomar aquela decisão acessível para todo mundo. Então, por isso é que esse sistema alinhado, é difícil de explicar sem mostrar um desenho, né? Mas se vocês virem organizações sociocráticas, vocês vão ver as bolinhas. E aí, os elos duplos, eles são responsáveis por fazer esse fluxo de informação acontecer dentro da organização. E isso traz vida, né? Sempre a nossa busca, quando a gente pensa em organizações como sistemas vivos, é a vitalidade, é a salutogênese. Como é que está a saúde dessa organização? E um dos elementos super importantes são os fluxos, né? Como é que estão os fluxos de informação, de recurso, dentro dessa organização. Ótimo. Então, Nara, você poderia falar um pouco sobre o Instituto Bioespiral? É, ele cultiva a questão da regeneração, né?
Poderia falar um pouquinho sobre a missão desse instituto, como é que vocês vêm trabalhando? E também, assim, você está oferecendo um trabalho, né? Agora recente, deve começar agora nos próximos dias. Eu não tenho muito bem aqui a data, mas você poderia falar um pouquinho para nós a data, como é que as pessoas entram, como é que as pessoas podem acessar esse material, esse conhecimento? Tá bom. Então, a Bioinspiral não chega a ser um instituto, foi um coletivo que a gente criou, né? É, ele não está operando enquanto CNPJ, né? Não é uma organização nesse sentido, mas ele foi derivado desse grupo de estudos da sonhocracia e a ideia é se inspirar na natureza para criar culturas regenerativas dentro das organizações, né? E hoje na Sociocracia Brasil a gente também cultiva esse mesmo propósito. As pessoas estão um pouco espalhadas, né? Quem criou o coletivo da Bioespiral está um pouco espalhado, mas basicamente na Sociocracia Brasil a gente também tem esses mesmos princípios e nas regenerativas, né? Na jornada regenerativa, que é esse outro trabalho que eu faço, também. Então, é um lugar, assim, que eu acho que eu sinto que foi um precursor, né, desse movimento, mas hoje eu acho que ele está reciclado e ressignificado em vários dos trabalhos que eu faço, né? E aí, falando da jornada regenerativa, Está falhando um pouco. Que pena, falhou um pouco, Nara. A gente não te ouve. Nós não estamos te ouvindo. Nara, Nara, você me ouve? A gente, acho que a sua internet está falhando muito. Gente, que pena. É, perdemos aqui a conexão com a Nara. Vamos ver se a Nara entra novamente. voltou? Voltou. Nara, a gente perdeu um bom Ai, pedaço, gente, porque você está falando, mas a gente não conseguia te ver. Volta um pouquinho, consegue? claro. É que tá o maior caindo motoró aqui, vocês não têm ideia. É, Mas vamos é lá. assim mesmo. Por aqui É, também choveu muito, está chovendo muito, e daí cai. São os problemas que acontecem aí, né, com essas tecnologias aí. Mas vamos lá. Volta um vamos lá. pouquinho a Então, falar para nós. sim. Eu estava falando do trabalho que reconecta, né? Então, o Isso. John, ele trabalhou muitos anos com a Joanna Macy, né? E ele foi facilitador de TQR. E aí chegou um dado momento que ele falou: putz, nossa, eu acho que tem alguma coisa que vem meio que depois do trabalho que reconecta. E aí acabou criando o Dragon muito em função também dessa experiência, dessa vivência. E a grande virada, que é um conceito que a gente usa muito no Dragon Dreaming, vem do trabalho que reconecta da Joanna Macy.
né? E muitos outros elementos, né? Mesmo da mandala do Dragon, são inspirados no trabalho que reconecta. E foi uma coisa que me marcou muito, desde lá, desde 13, né? A Joana em si, né? Que é uma senhorinha que já está com 91 anos de idade, mas ainda ativista, super potente. Eu sinto que esse trabalho ele é fundamental e tornou-se ainda mais fundamental nesse tempo incerto que a gente está vivendo, né? Então, desde a pandemia que eu tenho trabalhado com isso, né? Eu e a Natália Manso, a gente lançou a Jornada Regenerativa como esse espaço de acolhimento mesmo para todos nós agentes de transformação, né? Que às vezes a gente só dá, mas fica com a linguinha de fora, né? Não cuida da gente mesmo, desse processo de desenvolvimento pessoal, né? Que é um dos princípios do Dragon Dreaming. Então, a jornada regenerativa ela tem muito esse espaço do desenvolvimento pessoal, desse olhar do trabalho que reconecta. E nessa edição, a gente juntou também com a teoria U, né? Então, a gente vai fazer uma jornada para o fundo do U, de esvaziamento, para depois subir, né, nesse lugar de construção do projeto em si. Então, são experimentos que estamos fazendo nesse momento de pandemia, que a gente sente que a gente precisa dessa rede de apoio, precisa de acolhimento, olhar para si, porque a gente acredita que não tem como ter transformação no mundo se não tiver transformação pessoal, né? As coisas andam juntas, assim. Então, esse trabalho ele tem muito essa inspiração, né? Tanto desse lugar dos sistemas vivos, que eu falava antes, quanto esse lugar da transformação pessoal, né? Como indissociável da transformação do mundo. Então, tá todo mundo convidado. A gente está com um valor com desconto até para inscrições até segunda-feira, depois de amanhã. Então, depois eu coloco aí para vocês o link da jornada regenerativa. E daqui a pouco a gente vai lançar também o próximo Soult, Glória. Eu nem te falei isso. Mas logo mais, Sim, a gente já está com Save the Date, que é para quem está interessado em aprender mais sobre sociocracia, que é o nosso tema central aqui hoje. ótimo. Também as inscrições vão abrir em breve para que as pessoas tenham um percurso de 12 semanas com a gente, 3 meses, para aprender na prática tudo isso que eu falei aqui de forma bem teórica, né? Essa visão geral. Então, Ótimo, muito bom. Então, assim, fica aí o convite, né, para as pessoas buscarem essas informações. Acho que no Instagram da Rede Dragon Dream Brasil tem essas informações, né? E também, Nara, você poderia deixar aqui também para o pessoal o seu contato, né? Se você é Nara, pelo Instagram, Nara Paz? Oi, voltou. oi. Voltou, né? Tá me ouvindo? Meu Instagram tá como Nara Nishitani. E Ah, é. tá. Mas eu acho que as pessoas estão vendo É, aí, eu né? quando entrei assim, Nara, já logo apareceu você, eu nem percebi qual era o nome, mas assim, depois também as pessoas podem entrar em contato com a gente, que a gente pode ir passando essas informações, passar o link, né, para as pessoas irem acessando esses conhecimentos. Assim, que pena que a nossa internet tá oscilando, né? Mas, Nara, assim, se você topar, tiver disponibilidade, a gente pode depois fazer um outro encontro, Tá bom. aprofundando um pouco essas conversas, né? E eu queria, assim, dizer, passar para você, o que mais você gostaria de trazer nesse encontro aqui de hoje? De tudo isso que você trabalha, que é muita coisa, né? Assim, deixar uma mensagem, assim, o que você gostaria de trazer para as pessoas nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? De isolamento, Legal. assim, muitas pessoas com angústia, né? Muitas pessoas, assim, meio sem saber o que fazer, né? Que essa pandemia não para nunca. Enfim, existe uma luz, né, Nara? Existe. Eu acho que eu vou pegar esse gancho que o Tito colocou aí no, no, no chat, né? O Tito é um ex-participante do Soult, tá recomendando aí.
que é essa mudança de mentalidade, né? Então, a gente sempre fala assim que a gente não tem como transformar o outro, né? Então, por mais que a gente discorde de opiniões, de comportamentos que a gente está vendo no mundo, a gente não tem ingerência sobre como o outro está se comportando, mas a gente tem sobre as nossas próprias decisões. Então, esse olhar regenerativo, que eu acho que é o grande guarda-chuva de tudo que eu faço, eu acredito que tem a ver com. Começa nesse lugar, sabe? Dessa mudança. Tá falhando de novo. Da natureza. Ah, eu não vou pegar Nara, o Dragon Dream e vou fazer um desenho de um projeto porque eu quero ajudar a natureza. tá falhando muito. Ixi. Tá Ai, falhando muito, 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 muito. Volta um pouquinho, por favor. ai, Que pena, tá falhando muito a internet. É a chuva. voltou. Oi, Nara, me ouve? Tá cortando, sabe? Volta e cai, tá cortando muito a sua fala. Vamos lá, vamos ver se você consegue voltar um pouquinho a fita e depois a gente faz um fechamento. Pode ser? Não estamos ouvindo. E olha que eu Não estamos ouvindo, infelizmente. Está caindo muito. Você me ouve, Nara? Nossa, gente. Eu tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Está ouvindo? A sua fala fica toda cortada, a gente não consegue entender o que você está falando. Mas, assim, o nosso tempo também está terminando. O convite é que você faça um fechamento para nós, uma mensagem, tenta voltar um pouquinho o que você estava falando. E depois vamos Entendi. combinar lá com a rede Dragon Dream Brasil, ver se a gente faz novamente, se você tiver disponibilidade, porque é uma pena. Várias vezes caiu a conexão, foi uma pena. Tá bom. Então, o que eu estava falando era sobre essa mudança de mentalidade, né? Então, Caiu novamente. gente, que Voltou. difícil isso. Voltou? Isso. Nossa, hoje está muito difícil, Nossa, que mas difícil. vamos lá. Acho mesmo que a gente tem que fazer novamente. Nara, se você tiver um tempinho e assim tiver uma disponibilidade para nós aqui, acho que será ótimo, a gente marca um outro horário. Mas assim, vamos tentar fechar. Acho que agora não vai cair mais, não. Tá bom. E eu acho que o gostinho de quero mais vai ser esse mesmo, da gente falar mais sobre culturas regenerativas, de que forma que o Dragon Dreaming pode imbuir mesmo dessa nova visão de mundo, né? Falava de mudança de mentalidade, e eu sinto que a gente pode também aprimorar ainda mais a nossa prática de Dragon Dreaming com esse olhar regenerativo, né? Fica esse gostinho aí, essa vontade de falar mais sobre regeneração, né? E aí eu falava sobre mentalidade, sobre essa mudança de chave que é a gente sair do lugar, né, de que a natureza
está fora, né? Eu tenho que cuidar, eu tenho que salvar o planeta, coisas assim, e virar essa chave para eu sou natureza, eu faço parte de Gaia, né? Então, esse olhar dentro, né, de um sistema alinhado, eu sou um subsistema de Gaia, né? Então, eu impacto, eu influencio através dos meus projetos, através das minhas organizações, através das minhas relações, mas sempre desse olhar de que eu faço parte, né? Que é muito diferente de um olhar separatista, né? De a natureza está separada de mim, né? Então, acho que eu deixo faço esse encerramento com essas palavras finais mesmo, né? Dessa mudança de olhar, que eu acho que é tão necessária e é um primeiro passo para que todas as ações e projetos e comportamentos também se transformem. Ótimo. Nara, então, assim, para finalizar, como é que você sai desse nosso encontro, apesar de ter caído bastante, mas foi uma conversa muito agradável. É, assim, qual é o passo seguinte para a gente fechar? Tá bom? Ah, é isso, assim, que eu saio um pouco enlutando essa conexão da internet, essa chuva, essas quedas, né? Essa tecnologia, ela é boa quando funciona, né? Então, acho que esse é o meu grande luto. Vamos estar junto mesmo, presencialmente, né? E, e eu celebro o nosso reencontro, né, Glória? Acho que sempre é muito importante. Falhou de novo. A gente está cortando a sua fala, a gente não consegue ouvir. Infelizmente, a gente não consegue te ouvir. A gente não te ouve. É, vamos encerrar e vamos combinar um novo encontro para a gente conversar mais sobre tudo isso. E, Nara, se você estiver me ouvindo, é muita gratidão por você ter aceito o nosso convite de estar aqui e até a próxima.